Então, é isso mesmo que tá na capa e no título desse vídeo. Eu tô grávida, tô esperando meu terceiro filho, terceiro bebê nessa casa. Então, eu decidi gravar esse vídeo, né, pra marcar esse momento, pra começar essa série de vídeos de gravidez, já que eu tô querendo fazer o diário de primeiro trimestre, né, diário de gravidez, primeiro trimestre. Eu já tô com 13 semanas e só agora eu tô gravando esse vídeo, porque só agora eu decidi que eu vou fazer essa série de vídeos. Eu não fiz nas minhas outras 2 gestações e achei que seria interessante fazer agora, né, até pra eu ter esse material, né, vai ser legal no futuro eu chegar e ver esse material. Vou contar um pouco agora, né, como é que foi esse processo de terceira gestação e como eu descobri, o que eu senti, como é que foi. Então, a descoberta foi um pouco inusitada. Esse ano, eu comecei a praticar corrida de rua, correr. Então, eu tava assim, eu sempre tive um sonho de correr uma maratona, uma coisa que eu sempre quis há bastante tempo, só que eu nunca fiz nada. Eu sempre malhei, né, muitos anos da minha vida eu malhei, faz um tempo que eu não malho, mas eu gosto bastante de fazer exercício físico. E esse ano eu decidi que eu ia praticar corrida de rua, que eu ia começar a correr e que eu ia botar uma meta para eu correr uma maratona. E aí eu me inscrevi na maratona da minha cidade, né? Eu moro em Niterói e me inscrevi na maratona de Niterói, não pra correr a maratona, porque também tinha 5 quilômetros. E aí eu fui com afinco, assim, eu sempre tive medo de correr, porque eu sempre escutei, quem corre machuca o joelho, quem corre machuca o joelho. E eu descobri que não é bem assim não, é porque as pessoas correm errado. Então, eu baixei planilha de treino, eu fazia treino, além do treino de corrida, eu fazia treino de força. E aí eu fui treinando, e até que em algumas semanas eu já tava assim, correndo 5 km. Tava correndo praticamente 5 km 6 vezes por semana. Que praticamente aqui da minha casa até o final da praia, eu moro num bairro que tem praia, dá 5 km e de volta. Então assim, eu já tava feliz da vida e... Aí quando eu percebi, né, que eu tava evoluindo, que eu tava correndo bem 5 quilômetros, eu já comecei a sonhar, né, com outros tamanhos de prova, né. Eu ia me inscrever na corrida de 12 quilômetros no fim do ano e na meia maratona no ano que vem, treinar direitinho. Mas não foi bem isso que aconteceu. Por quê? A maratona da minha cidade, onde eu correria 5 quilômetros, e eu corri, foi no dia 7 de maio. E naquele mês, eu tava muito preocupada do meu ciclo vir no dia da corrida. Por quê? O meu ciclo anterior veio muito antes, né? Veio muito antes do que ele deveria ter vindo. Mas eu ainda tava amamentando o meu filho mais novo. Até então mais novo. Meu segundo filho, a partir de agora. E aí, né, eu já tinha feito exame, que meu ciclo tava meio alterado, meu fluxo tava meio esquisito. Tinha feito exame, ido no médico, passado no médico, tava tudo certo. Mas era por uma questão da amamentação, é uma coisa fisiológica minha mesmo. E aí, teve uma noite que eu nem dormi, que quando o meu último ciclo desceu, eu fiz as contas e ele poderia descer na época da corrida. E se o segundo dia do ciclo fosse o dia da corrida, ia ficar muito ruim pra mim, né? Porque o fluxo é bastante intenso e eu não ia conseguir fazer, né, a prova do jeito que eu treinei pra fazer. E aí naquela noite eu nem dormi, eu lembro que eu tava sozinha em casa, as crianças estavam dormindo, meu marido não tava aqui, eu não lembro onde ele tava, mas ele não tava e eu nem dormi. No outro dia eu nem acordei cedo pra treinar a corrida, porque eu tava correndo, eu acordava 5 e pouco, antes das 7h30 eu já tava de volta, né, pra minha vida com as crianças e a minha vida mesmo. E aí eu fiquei assim, bem preocupada com aquilo de descer no dia anterior. O problema era se descesse no dia anterior, segundo dia que ia ser ruim. Aí eu falei, não, vou tomar anticoncepcional, porque eu não tomo. Vou tomar para regular. Teve um pensamento assim, falei, não vou tomar, porque isso vai bagunçar tudo, eu não quero, não gosto, não devo, não vou tomar. Foi um pensamento que veio e foi embora, né? Imagina se eu tivesse tomado, porque exatamente nesse mês, né, eu acabei engravidando. Eu me inscrevi na corrida que aconteceria no domingo e eu inscrevi minha filha na corrida pro sábado. E aí, na sexta-feira, eu tava organizando tudo pra gente acordar bem cedo, ir lá, buscar os kits e botar minha filha pra correr. Não deu nenhum sinal na sexta-noite que desceria no sábado de manhã.
Eu fiquei feliz. Por quê? O problema era se descesse no sábado de manhã. Porque aí no domingo ia ser o segundo dia. Então não deu nenhum sinal, eu já tava super feliz. Super feliz, super feliz. E aí, minha filha, a gente foi na corrida, pegou o kit, aproveitamos o evento, né? Porque não é só, assim, a corrida. Tinha balão, tinha uns stands, tava bem legal. Aí minha filha correu, a gente voltou pra casa. No outro dia eu tava organizando tudo pra eu correr no domingo, a gente teria que acordar mais cedo, iríamos todos, inclusive os pequenos. E não deu nenhum sinal que ia descer no domingo, eu já fiquei feliz e eu já saí assim, vou aproveitar a corrida do jeito que tiver que aproveitar, vou correr, vou dar meu máximo, vou dar meu melhor. E aí eu fui, feliz da vida. Aí eu falei com meu marido, né, corri, feliz, foi ótimo. Voltei pra casa, eu falei, bom, essa semana eu não vou treinar, porque eu tava fazendo todos os dias algum tipo de exercício. Ou eu treinava corrida, ou eu fazia treino de força, né, pra não ter lesão, pra não machucar o joelho, enfim. Eu falei, essa semana eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada porque minha menstruação deve descer, então eu vou ficar tranquila, minha menstruação vai descer. Na semana que vem eu começo a treinar pra prova de 12 quilômetros, que eu iria me inscrever mais pra frente. E aí eu cheguei em casa, tomei banho e eu cheguei a colocar um absorvente. Falei, não, vai descer agora de tarde, tenho certeza. E não desceu. E aí veio a segunda-feira e não desceu. A terça-feira e não desceu. Quando chegou na quarta-feira, eu acordei cedo, né? Acordei cedo e fui e coloquei a roupa pra ir correr na praia. Só que eu falei, e se eu estiver grávida? Era pra ter descido, era pra ter descido. Mesmo que o ciclo fosse muito pequeno, já tinha dado o tempo, né? Se descesse na época da corrida, ia ser um ciclo curto. Mas os dias foram passando e passaram alguns dias e deu o tempo do ciclo normal. E não desceu. E não deu sinal. Não deu sinal que ia descer. Só uma mini cólica, mas eu sabia que isso poderia ser ou menstruação ou gravidez, né? Porque eu já tinha engravidado outras vezes. E aí eu acordei na quarta-feira super cedo pra ir correr, só que eu não consegui. Eu não consegui. Falei, se eu tiver grávida, eu preciso tirar essa dúvida. Aí passou a quarta, eu falei, eu não quero fazer teste não, porque no meu segundo filho eu demorei pra caramba pra fazer o teste. Porque eu também viajei, eu só fiz quando eu voltei. Aí a semana foi passando e a gente não aguentava mais de ansiedade de saber se a gente teria mais um filho ou não. E no domingo, né, foi o domingo da corrida, a semana que deveria ter descido não desceu, e o domingo seguinte era domingo, Dia das Mães. A gente passou o dia fora, a gente foi à missa de manhã, de tarde a gente foi almoçar na casa da minha cunhada. E aí, na hora de vir embora, eu e meu marido, a gente combinou, a gente vai passar na farmácia e vai comprar um teste. Mas a gente já sabia porque mesmo que tava meio... Eu aumentava, meu ciclo tava meio esquisito, ele não atrasava assim, desse jeito. Então a gente já sabia da possibilidade de gravidez. E não teve outra, assim. Eu fiz o teste e na hora, assim, o tempo do teste, né, obviamente, já deu positivo. E meu marido, por ele, assim, já abriu uma live, já contava pra todo mundo, já ligava pras nossas mães, dava Feliz Dia das Mães e já contava que ia ter mais um neto. E meus filhos ficaram super felizes. A minha filha, que tava com quase 4 anos, né, que ela fez recentemente 4 anos, ela pegou o irmão mais novo no bracinho e fizeram tipo uma rodinha. Mamãe tá grávida, mamãe tá... Inclusive, de vez em quando ela fala, Levi, vamos fazer mamãe tá grávida? Aí ela pega o mais novo e eles ficam pulando do mesmo jeito que eles fizeram nesse vídeo. Porque ela já pediu uma irmãzinha. Ela pediu uma irmãzinha, eu ainda não sei, né, se é menino ou se é menina, mas ela já pediu uma irmãzinha. Enquanto a gente ia rezar, a gente reza o terço em família, e aí a gente falava, Laura, faz suas intenções, pede pra mãezinha do céu o que você quer. Ela, eu quero uma irmãzinha. Então, assim, a culpa é da Laura. A gente botou. A culpa é da Laura, que fez um pedido no terço para Nossa Senhora por uma irmãzinha. Agora vamos ver, né, se é uma irmãzinha ou um irmãozinho. Mas as crianças ficaram muito felizes, o meu marido também ficou muito feliz. Eu só não deixei ele contar para ninguém, porque eu ainda estava assim administrando aquela informação. Não, assim, o bebê em si, mas a gente sente, né, preocupação, como é que vai ser, são 3 muito pequenos, e eu pedi para ele não contar para ninguém logo nesse início.
E também toda a questão hormonal da gravidez, né, mexe muito com a gente, principalmente nesse primeiro trimestre, que graças a Deus passou. Eu tô com 13 semanas, né, como eu disse. Nossa, assim, várias coisas que eu tava sentindo. Eu vou fazer um diário de gravidez de primeiro trimestre e vou falar que várias coisas que eu tava sentindo quando eu fiz 12 semanas parece que tirou com a mão. E assim, tá muito melhor agora. Então aquele monte de hormônio, a nossa cabeça girando. E aí eu falei pra ele segurar um pouco, porque eu queria esperar mais um pouco pra contar pras pessoas. E ele contou pro pai dele, e o pai dele contou pro irmão dele, e aí a minha filha também já tava contando, e aí a gente decidiu ir contando aos poucos, mas eu contei basicamente foi pras famílias, pra nossa família, né, família minha e do meu marido, os nossos amigos, assim, não sabem ainda, mas eu tô gravando esse vídeo também porque eu comprei uns balões pra tirar umas fotos com as crianças, né, pra fazer o anúncio da terceira gestação, provavelmente vai ser a capa desse vídeo, eu vou colocar aqui as fotos passando, pra marcar esse momento, né? Eu acho que fica mais legal. Pra gente também curtir tudo que tá acontecendo. Quando eu engravidei do meu segundo filho, eu fiz essas fotos de anúncio da segunda gestação. Inclusive, tem um post no meu blog, vou deixar o link aqui. E é um dos posts mais visualizados. É muito gostoso fazer isso. Eu fiz uma pasta no Pinterest. Quem quiser me seguir, eu também vou deixar aqui. Com inspirações de fotos simples pra você fazer em casa, na sua cama, só com algumas coisas ou não, ou desenhar na barriga. Mas eu acho muito legal fazer esse tipo de coisa. Então é isso, o baby número 3 tá chegando aqui, ó, o teste. O teste não tá focando. O testezinho tá aqui, ó. Dá pra ver, tá aqui. Eu sempre guardo os testes, porque depois eu colo no álbum do bebê. Então tá aqui o teste de gestação. Baby número 3 a caminho. A previsão de nascimento é pra janeiro, meados de janeiro. Mas assim, óbvio que eu vou esperar o parto normal, vai dar tudo certo. Vai ser um parto tranquilo como os outros foram. E é isso, estamos entregando tudo nas mãos de Deus. Estamos muito felizes, até aqui tá tudo certo comigo, com o bebê. E aguardem os próximos vídeos, diário de gravidez e muitas outras novidades que vêm por aqui no canal. Um beijo e até a próxima dica.